Olá, olá, adorador com música! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Tamo de volta depois das férias aí, virada do ano, né? Teve que dar uma parada. Confesso que eu tava com saudade, eu fiquei pensando assim, eu volto, não volto, acho que eu não vou mais fazer vídeo. Precisa mais não, faço mais não, já tem muito vídeo aqui no canal. Vou fazer mais não. Brincadeira, não, mas tem um fundo de verdade. Enfim, tamo de volta! Você já ouviu falar, eu tenho certeza, talvez você mesmo já tenha sido a pessoa a falar em música congregacional. Já ouviu isso? Já ouviu? Já, sei que sabe, já. Gente, passa ano, sai ano e as polêmicas do que é ou não música congregacional estão sempre presentes em todas as discussões sobre música na igreja. De algum modo, na escolha do que vai ser cantado. Ah, essa música cabe na igreja, essa música não cabe. Isso não é música para ser cantada na igreja. Isso é música para a igreja. Ou até nos arranjos, essa concepção do que é ou não congregacional acaba influenciando o nosso fazer musical na igreja. Esse arranjo aí, né? Que esse arranjo aí é muito, né, não é muito congregacional, não. Mas afinal de contas, o que é música congregacional? Você consegue dizer? Fala pra mim nos comentários, quero ouvir sua opinião. Nós vamos falar sobre isso agora. Sem querer subestimar a sua inteligência, congregacional vem de congregação. Eu preciso lembrar disso, vamos lembrar, vamos pensar junto aqui. Logo, quando se fala em música congregacional, óbvio que nós estamos falando sobre uma música da congregação, ou uma música para a congregação, ou uma música feita por meio da congregação e coisas do tipo. Mas eu preciso perguntar o que é congregação? É a Assembleia dos Santos. Não tô falando da denominação Assembleia de Deus, hein? A Assembleia dos Santos, que muita gente enche a boca aí pra falar do grego, né? Eclesia. Isso mesmo, que a palavra que deu origem é igreja, o termo igreja. E o que é isso? Igreja, eclesia, traz consigo a ideia de diversidade, unidade na diversidade. Somos todos um no Senhor, mas somos diversos. Por isso que é meio complicada essa noção de igreja meio guetizada, né? Tem a igreja só do reggae, a igreja só do rock, a igreja só dos velhos, a igreja só dos boy, dos jovens, os boy. Falei os boy. Gente, aqui em Natal tem essa, né? Aqui em Natal é uma gíria bem comum, os boy. Tem até as boyzinhas vão. Pois é. Enfim. Eu não tô dizendo que cada igreja não tem um estilo predominante, não só um estilo musical, mas um estilo de ser, um jeitão de ser, porque isso é parte do que nos faz humanos. Nós somos pessoas diferentes, de culturas diferentes, mas quando se fala em igreja, isso tudo de algum modo precisa estar junto e misturado. Nós não podemos nos guetizar. Quando a gente faz isso, a gente cria paredes de separação entre irmãos e irmãs em Cristo. Então, quando se fala em música congregacional, nós precisamos partir deste ponto. É uma música para, ou por meio de, ou com a participação de um grupo muito diverso. Sendo assim, eu realmente preciso ter muito cuidado com o que é tocado e cantado na igreja, para que isso alcance a unidade na diversidade. Eu sei, mas não tem como agradar todo mundo. Eu sei, vai ter algum cristão no recinto que não vai gostar de alguma coisa. Sempre vai ter. Começando por você, né? Por mim também. Mas aí é que tá. A prática musical na igreja, pressupondo isso tudo, deve entender que a música praticada ali deve sim alcançar a todos, deve incluir todos. Deve, de algum modo, abraçar as necessidades, e aqui eu tô falando de conteúdo de letra também, as necessidades e também, por que não dizer, os gostos pessoais, e agora falando também em arranjo, estilo, de todos ali. Mas não tem como. Eu já te ouvi dizendo que não tem como, eu sei que não tem como, mas calma lá. Pensando nisso, aqui vou lançar a polêmica. Quando a gente olha direitinho para os gêneros musicais como um todo, há gêneros que são tanto mais massificados, não é verdade? Há estilos musicais que têm um alcance muito maior. Quando a gente fala no pop, por exemplo, o pop não é chamado de pop à toa, popular. É porque é algo popular, é algo de fácil acesso, de fácil execução, porque não... tá dizendo que a música congregacional tem que ser ruim, tem que ser nível baixo. Não foi isso que eu falei. Mas pensa na enologia, por exemplo. Os hinos que eram cantados aí, principalmente até a primeira metade do século XX, né? Vindo de antes até aí.
Se você observar a forma musical deles, estrofe, refrão, estrofe, refrão. Às vezes estrofe, uma partezinha B, né, uma pontezinha, refrão. E por aí vai. Estes hinos eram muito facilmente aprendidos, porque tinha uma estrutura repetitiva. Até porque eles não prestavam... Gente, tem hino hoje que é tido como clássico da música sacra, e que hoje aquelas músicas são chulas. Mas os hinos eram extremamente populares no passado. Eles não tinham esse teor de formalismo, esse quê de super formal. Eles eram cantados. Por quê? Porque eram fáceis de cantar. Então, se eu que gosto de jazz, eu sou músico de música instrumental, eu gosto de jazz, eu vou enfiar jazz todo domingo à noite na minha igreja, o tempo inteiro é musicona lá com os improvisos. Gente, desculpa, mas o jazz não é massificador, e eu não tô falando de massa aqui no sentido ruim. O jazz não é tão popular quanto a música pop. Ponto. Nem tão popular quanto o rock ou quanto o pop rock. Mas antes que você faça aí na sua cabeça essa fala aqui sobre estilos para esse estilo ganhar do outro, o ponto não é esse. Porque até esse conceito de mais popular que o outro pode ser relativizado. E deve, eu diria. Vai depender de cada comunidade. Se você estiver numa igreja na África, o pop rock não vai ser tão comum quanto ele é, por exemplo, nos Estados Unidos. Se você estiver no Brasil, e aqui eu sei que eu vou tocar em corações sensíveis neste assunto, infelizmente ou felizmente, o fato é que no Brasil, gêneros como chorinho, bossa nova, samba, não são no meio da igreja tão populares quanto a música pop, por exemplo, na maioria das situações. Não adianta dar murro em ponta de faca. Eu amo bossa nova, o jazz brasileiro. Não adianta colocar um louvor todo domingo bossa nova, a não ser que na minha comunidade, na sua comunidade, haja um contexto bem específico em que essa é a linguagem. Como há igrejas em que são alinhares de surf, da galera surfista ali e tal, e o reggae, ou uma música mais Jack Johnson, coisa meio havaiana, são super comuns e tá massa, tá legal, então ali isso vai funcionar. Mas isso não é a regra como um todo, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. O que é que eu tô querendo dizer então com esse vídeo todo? Eu tô querendo dizer que você tem que escolher um gênero musical pra ser o principal, Não é isso que eu tô dizendo. É que é preciso sensibilidade. Fazer música congregacional significa pensar na congregação. Isso também não quer dizer que você não possa educar. Eu creio que o nosso trabalho como músicos de igreja também passa pela educação musical. A gente pode educar a igreja a ouvir uma coisa diferente aqui e lá. Mas, gente, com sensibilidade. Às vezes parece que nossa sensibilidade é a sensibilidade de um elefante na sala. Sai quebrando tudo. Calma. Portanto, quando falamos em música congregacional, precisamos entender que essa deve ser uma música que alcança todos, que de algum modo dialoga, ressoa, ecoa os sentimentos, as verdades vividas de todos da congregação. E em segundo lugar, sem querer polemizar muito, isso pode vir para um outro vídeo, sim, ela precisa ser cantável. Para ser música congregacional, precisa ser cantável por toda a congregação. Como assim? Então tem que ser sempre mais fácil, tem que ser... De fato, sobre isso a gente fala num outro vídeo. Mas então, você gostou desse vídeo? Deixa o seu like. E você concorda com o que foi falado? Escreve nos comentários, pode discordar à vontade, fica à vontade. Deus abençoe e até a próxima.